a tua carne fica mais cara, você não tem saúde, não tem segurança, e daqui a pouco o governo vem com pautas minoritárias para poder passar um mel na boca da sua militância e calar sua boca, porque afinal de contas, daqui 2 anos, ele precisa do teu voto. É um resumo bem breve do que é o PT aqui no nosso país. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? Olha só, voltou a história da regulação das redes sociais. O governo Lula não desiste disso e agora já tem uma nova estratégia. Segundo uma reportagem que foi divulgada hoje, o governo está preparando medidas para apertar a regulação da concorrência para as Big Techs. O objetivo é dar mais poder ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar, supostamente, segundo o discurso do governo, que gigantes de tecnologia provoquem desequilíbrios no mercado brasileiro. Ou seja, agora o governo Lula pretende usar esse órgão, que em tese é dedicado à defesa do consumidor, para regular, para normatizar a atividade das redes sociais, sob pretexto de que elas estariam provocando um desequilíbrio no mercado, uma concorrência desleal, e que então a atividade teria que ser regulamentada pelo CAD. Começar com o deputado Nicolas, que nos diz dessa estratégia, deputado, e será que tem o risco de que nisso, nessa regulação via CAD, seja embutido algum dispositivo de censura daqueles que apareciam lá no projeto das fake news, deputado? Eu vou primeiro dar nome correto, não é regulamentação, né? É censura. A gente precisa começar a falar o nome correto, porque essa luta pela censura das redes sociais vão ter multiformes, eles não vão parar, até mesmo porque eles viram que aconteceram agora nas eleições municipais, diversos conservadores, pessoas de direita se elegendo em locais estratégicos, como aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Governador Valadares, em Teófilo Otoni, o vereador mais votado de Belo Horizonte é o Pablo Almeida, na qual eu apoiei e que desbancou até então o recorde da esquerdista Duda, que obtinha esse recorde. Então, assim, eles perdem espaço e eles sabem que a rede social nós a dominamos, nós temos de fato uma liberdade ali, por isso que as pessoas estão conosco. E é engraçado porque nós pregamos a liberdade não somente para nós na rede social, é para todos. Tanto para, por exemplo, a jornalista, né, que ontem falou, olha, viram que ficamos 38 dias de abstinência de internet e não fez tanta falta. A gente dá liberdade até para uma pessoa inepta como essa poder falar, porque a liberdade inclui também os idiotas. Então a gente precisa, de fato, lutar contra isso e saber que isso é mais uma artimanha do governo de uma forma caricata, de uma forma maquiada, regulamentar as redes sociais, na qual, inclusive, o Flávio Dino, não sei se foi ano passado, disse, né, olha, não importa, se não der de um jeito no Congresso, a gente tem aqui ferramentas dentro do Ministério da Justiça, nós temos aqui as nossas formas de fazer com que isso ande. Então, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma luta que nós teremos como Congresso, e pode ter certeza que essa luta de regulamentar e censurar as redes não parará por aí. Agora, deputado, será que essa pressa toda para fazer isso que eles chamam de regulamentação também porque projetam em 2026 uma renovação no Congresso? Será que já uma tentativa de se antecipar e fazer com que essa pauta avance o quanto antes, porque sabem que para a eleição de 2026 e a partir de 2027 o Congresso Nacional vai ter uma formação mais conservadora do que a atual, deputado? Eu amo as coincidências da vida. Você percebeu quando que o Twitter voltou ao ar? Logo depois do fim do primeiro turno. Assim, eles nem disfarçam, porque eles sabem que o Twitter é uma plataforma gigantesca, inclusive isso gerou um impacto econômico gigantesco, até mesmo porque os programas, por exemplo, de televisão utilizam a plataforma do Twitter para poder gerar o engajamento necessário para jogar no programa. Então, assim, atinge diversos aspectos. E essa eleição, claramente, foi prejudicada por conta da rede social. É só no Brasil mesmo, nessa democracia de bananas que nós temos, que uma das maiores redes sociais do mundo é derrubada. O processo eleitoral ocorre normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e depois que termina o primeiro turno, ela retorna. Ou seja, é tudo muito escancarado aos nossos olhos, mas, mais uma vez, infelizmente, contra uma tirania que nós estamos vivendo, muito pouco pode se fazer, porque os instrumentos democráticos que nós temos, simplesmente, eles não valem de nada, muitas das vezes. Então, por exemplo, a PEC 8, importantíssima, né, que foi ali aprovada ali na CCJ, é uma tentativa, só que estou com a matéria aqui aberta, aqui, ó, de hoje às 19h10 da noite,
pacote anti-STF. Lira garante a Gilmar que medidas contra a corte não avançarão na Câmara. Ou seja, o ministro do Supremo interferindo na decisão do Congresso. Seria o quê? Um convencimento para que isso fosse aprovado? Ou meramente um rito normal que eles estão fazendo, já que nada vai mudar, né? Porque eles detêm todo o poder. Ou seja, é algo inacreditável que está acontecendo, porque não há mais provas suficientes assim, para poder colocar mais, para poder mostrar que o STF ele intervém sim no poder legislativo de uma forma absurda. Então, mais uma vez, né, as redes sociais aí, elas são um passo importantíssimo para 2026. Obviamente, ela também será extremamente importante. Nós temos visto isso nos Estados Unidos, a importância da luta pela a liberdade de expressão, e espero que o reflexo lá nos Estados Unidos, elegendo o Trump, também consiga fazer uma onda aqui em 2026 para que a gente consiga reverter o Brasil e colocar ele no rumo certo. Mas, com certeza, a internet é um ponto importantíssimo na nossa democracia e a gente não pode lidar somente como uma rede qualquer. Pelo contrário, muitas vezes é a voz das pessoas, é a praça pública hoje. Antigamente o político falava na praça pública. Hoje, se você tira a rede social de alguém, ela para de existir. Não é à toa, por exemplo, que Daniel Silveira ainda continua preso, foi para uma penitenciária, esqueci o termo técnico que fala, Agrícola, colônia agrícola, né? agrícola, isso, uma penitenciária agrícola, mas não tem ainda sua rede social. Por quê? Porque eles sabem que isso iria dar continuidade ao nome do Daniel Silveira de uma forma muito maior. O nome dele continua vigorando. A gente lembra disso sempre, tanto nos discursos quanto na internet, mas eles sabem, até mesmo porque se eles não soubessem da força das redes sociais, eles não estariam sempre derrubando redes de pessoas que são de direita, né? Então, óbvio que tem um poder muito grande e será decisivo para a campanha de 2026. Tem nada mais no Brasil para se preocupar, não? As redes sociais é a preocupação número um do nosso país. A gente não tem aí homicídios, né, taxa de homicídio de um país em guerra, não. A gente não tem facções criminosas colocando o povo refém na favela. Nós não temos números de furtos, de assaltos, de roubo a banco, praticamente recordes. A gente, de fato, não está tendo um problema na saúde, faltando médicos, formação, pessoas morrendo na fila do hospital. A gente está com uma infraestrutura excelente. As rodovias, BRs, as MGs aqui em Minas Gerais estão excelentes. Né? As escolas cada vez melhores, nossos índices no IDEB, os nossos índices do PIRLS, né? Aí do OCDE, tá tudo bom. Tá tudo perfeito. O nosso gasto público tá economizado, a gente está conseguindo investir bem, né, no nosso futuro. Poxa, não tem nada no país para a gente se preocupar. Agora, a grande preocupação no Brasil é a rede social. Ai, porque estão me chamando de gordola. Ai, porque estão me chamando de não sei o quê. Peraí, existem coisas muito mais importantes para a gente tratar no nosso país. A inflação, por exemplo, ou o próprio dólar, o câmbio, tudo isso é inacreditável como as pessoas conseguem ser manipuladas, enganadas pelo governo que prometeu pacificação e só está trazendo tirania, só está trazendo divisão entre as pessoas. Um governo que prometeu, por exemplo, cuidar da Amazônia, a Amazônia está pegando fogo recorde. E outra, recorde do recorde, né? Porque eles bateram o recorde, agora bateram o recorde deles mesmos. Ou seja, tem que tomar vergonha na cara. Quando eu falo isso, é porque a minha vivência dentro do meio político é tanta coisa suja que você vê e não falta dinheiro, não. Eu peço para que estão na live aqui, quando terminar esse programa, vai num site que chama Impostômetro. Eu vou clicar aqui agora, aqui, só para eu ver quanto que já deu. Impostômetro, aí você vai clicar e vai mostrar quanto de imposto que você já pagou esse ano de 2024. Dá só uma olhada. De 1º de janeiro de 2024 até hoje, 10/10/2024, você já pagou 2 trilhões, 773 bilhões, 188 milhões e subindo ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui. Ou seja, é um dinheiro praticamente inacreditável dos pagadores de impostos e literalmente o seu dinheiro está sendo revertido na preocupação do gestor público em regular ou censurar a tua rede social. Essa é a prioridade do governo Lula, dos seus ministérios, do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, que até pouco tempo tinha aí, ó, 2 trilhões, 773 milhões, não,
2 trilhões, 773 bilhões, 192 milhões. Só enquanto eu falava isso aqui, aumentou aí 7 milhões em impostos. Ou seja, nós temos um Ministério da Justiça que não combate o crime organizado, nós temos um Ministério de Direitos Humanos que até pouco tempo tinha um ministro que estava assediando outra ministra. Nós temos uma ministra da Mulher que, em audiência com ela, eu perguntei para ela o que é uma mulher e ela não soube responder. Ou seja, de fato, nós chegamos num nível pior do que no nível de corrupções anteriormente de mensalão. Porque hoje, de fato, o nosso país ele está entregue a pessoas institucionalmente incapazes, corruptas e que querem, de fato, dar continuidade a um Brasil que é de destruição. Então, deixando bem claro, não é um debate simplesmente porque ele está preocupado com a liberdade ou a preocupação no mercado, na rede social, não. Eles estão preocupados com prioridades que não são prioridades. Enquanto isso, a tua carne fica mais cara, você não tem saúde, não tem segurança, e daqui a pouco o governo vem com pautas minoritárias para poder passar um mel na boca da sua militância e calar sua boca, porque afinal de contas, daqui 2 anos, ele precisa do teu voto. É um resumo bem breve do que é o PT aqui no nosso país. Olha só, é uma fala do senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao Metrópolis, e a gente mostrou ontem aqui um vídeo dessa entrevista do senador Flávio, fazendo projeções para 2026. Ele fez uma outra análise que é a seguinte: Flávio Bolsonaro disse que teremos 54 dos 81 senadores em 2027 no Senado, e isso seria suficiente para fazer avançar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Flávio defendeu a medida contra as maluquices do ministro do Supremo Tribunal Federal. Usou esse termo, maluquices, para se referir às ações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Deputado Nicolas Ferreira, o que acha dessa previsão, hein, deputado? Será que está otimista demais o Flávio, ou é realista? Concorda com essa previsão? Então, muitos senadores, nos próximos 2 anos, não conseguirão refazer a sua imagem perante a sociedade e não terão a sua vaga no Senado. Como, por exemplo, no Tocantins, temos o Irajá, que é do PSD, na qual eu simplesmente pedi para os seus eleitores perguntar a ele qual é o seu posicionamento sobre a manifestação dos senadores sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Logo após, ele fez um vídeo extremamente histérico, falando que eu era um adolescente que estava querendo colocar fogo no país e fez diversos ataques ali, infundados, e as pessoas, não tenho dúvidas, que darão um recado para aqueles que estão em cima do muro ou aqueles que se posicionaram contra a democracia e foram contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Por ser 2 senadores, eu acredito que nós temos uma possibilidade gigantesca no Brasil inteiro de fazer uma grande bancada, como o Flávio disse. Eu acredito que o Senado ele é o ponto focal do ano de 2026, até mesmo porque nós temos a possibilidade de lutar, digamos assim, de restabelecer a harmonia do nosso país, através do Senado, que é o competente para fazer o impeachment de ministro do STF. Então, eu acredito que é uma projeção otimista, mas que está de acordo com a realidade. Isso, obviamente, passa pelos nomes que irão surgir, os nomes em cada estado. Eu acredito que o próprio Jair Bolsonaro demonstrou muito a sua força nesse país inteiro, rodou diversas cidades. Eu mesmo rodei 60 cidades durante esse período de eleições. Tivemos aí mais de 103 candidatos que diretamente foram apoiados aí por nós e que foram eleitos, alguns no segundo turno, como por exemplo André Fernandes em Fortaleza, na qual faço aqui um parênteses de parabenizá-lo, porque um ambiente extremamente hostil à direita, ao conservadorismo, e ele passar em primeiro lugar no primeiro turno. Vejo poucas pessoas falando disso, e quero dar aqui o parabéns a ele, porque é algo extremamente meritório. É um jovem que tem, mais jovem que eu, inclusive, que tem mostrado que para o executivo as pessoas estão querendo renovação, e não somente o mesmo sistema que faz as mesmas promessas e nunca cumpre também as mesmas promessas. Temos em Manaus Capitão Alberto, que foi também para o segundo turno, estivemos lá também, em Belém, com Éder Mauro, Fred Rodrigues em Goiânia, Janad em Palmas. Temos aí diversos locais aqui, né, em Belo Horizonte, com o Bruno Engler também. Ou seja, há muito trabalho a ser feito e eu não tenho dúvidas que essa pavimentação municipal vai ajudar muito nas eleições de senadores, e acredito que a gente vai conseguir sim fazer uma grande bancada para o ano de 2026. Infelizmente, Minas Gerais, naquela época, Serrão, votamos para poder tirar a Dilma,
da qual nós acreditamos que seríamos um mal maior, mas confesso que eu preferiria a Dilma, até mesmo porque teríamos diversas pérolas aí agora de seus discursos e não teríamos, né, um homem com tanta pouca virtude como é Pacheco à frente ali do Congresso Nacional. Eu tenho dito isso, né, de que em todos os locais onde há pessoas, tem as suas exceções, né? Você tem as exceções dentro da segurança pública, dentro da igreja, dentro da política, enfim. E a gente vê que da política realmente são exceções, né? Mas as boas. Ou seja, o bom de fato muitas das vezes é exceção. E no PL, como eu já disse, sempre tem ali 15, 20 prostitutas, porque o dinheiro ele compra só aquilo que é barato. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra fidelidade, ou seja, o que é comprado com dinheiro é coisa barata. Então, por isso que eu chamo de prostituta nesse sentido, de que eles são comprados ali por emendas e assim eles tocam sua vida política. E existem alguns casos, como por exemplo o do Romário, que, óbvio, é inegável o tanto que eu sou fã do futebol do Romário, da sua carreira futebolística. Quem discordar disso é maluco, não sabe nada sobre futebol e nada sobre o que ele alcançou. Agora, na vida política é diferente. Ele precisa de fato tomar uma decisão, até mesmo porque se o PL não está mais, ele não está mais se identificando com o partido, é hora ou do partido tirá-lo, até mesmo porque não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, ou ele, de forma digna, também pedir para retirar e ir para outro partido. Não vou execrá-lo porque eu não concordo com ele, mas, afinal de contas, é bom ele estar num local onde ele se sinta, no mínimo, bem-vindo. Eu acredito que no PL ele não seja mais bem-vindo, por conta da divergência de ideias. Então, é claro que é um partido que veio de uma trajetória, Bolsonaro entrou e mudou bastante ali da sua estrutura, e, por fim, é necessário também o PL expulsar, aí é já expulsar mesmo, nem convidar não, os dois deputados aí que foram acusados, né, de crimes, esqueci o nome de ambos, mas que estão aí sendo acusados de crimes graves, por chantagem aí, seja de compra de votos ou de corrupção, e que precisam de fato sair do PL e dar o recado à sociedade de que o PL não aceita esse tipo de deputado dentro do nosso partido. A minha competência dentro do partido é restrita ao PLBH, no qual eu sou presidente. Tenho feito o meu trabalho lá, conseguimos eleger a maior bancada da Câmara Municipal de Belo Horizonte para ano que vem, fizemos 6 vereadores, mas obviamente não tenho tal competência no âmbito nacional e estadual em diversos aspectos. Mas é claro que é bom deixar aqui a minha opinião, o meu posicionamento, porque eu acredito que o PL se posicionando dessa forma ganha com toda a sociedade. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.